A Natália foi a primeira a entrar. A Ona, boa noite. Vou já aceitar aqui a sua solicitação. Pessoal que tá entrando, bem-vindos. Oi, Bia. Tudo bom, lindona? Boa noite, tudo bem com vocês? Tudo bem, Que bom, Juliana? Ana. Boa noite. E aí, Tudo como é que... jóia. Estão me ouvindo bem? Me vendo? Tudo ok? Olha, eu estou te ouvindo e te vendo bem. Preciso do pessoal para falar para mim, para a Natália, se vocês estão ouvindo. Irene, Bia, o pessoal que está entrando, dá um ok aí nos comentários para ver se o som, se o visual tá tudo certo, para a gente poder começar o nosso bate-papo. E aí, todos ansiosos? Até porque a gente tem meia hora, né? Mais ou menos meia hora, para a gente não atravancar uma outra live importante que vai acontecer lá no perfil do Mães Direitas. Sim. Um primeiro bate-papo aí sobre livros na Semana da Criança. Tô super feliz que deu certo. Ai, Olha, aí tá falando ok. Eu acho que tá tudo certo aí com o áudio e com o vídeo. beleza, então. Então podemos começar para a gente não enrolar, porque eu já sou um pouco enrolada, entendeu? Eu falo muito, então eu vou tentar me policiar aqui. Eu também falo bastante, mas eu tô com um roteirinho que a gente combinou, então eu vou tentar te ajudar aí pra gente se organizar com o tempo, tá Tá bom? bom. Eu acho que eu prefiro que você comece, então, se apresentando, né? Aqui para nosso público, o seu público e o meu do Unipaz. Então, quem é Natália? O que ela faz? E como é que chegamos nessa live sobre livros? Sim, gente, olha, primeiro é um prazer, uma grande alegria estar aqui com a Unipaz. A gente se conheceu nas Mães de Direita, né? E a gente teve uma conexão muito grande e eu fico muito feliz com isso, porque eu acho que o que está faltando para muitas mães que são guerreiras dentro do seu lar é esse contato com novas amigas, com novas pessoas que têm um alinhamento, um pensamento de educação familiar parecido. Então a gente se conecta realmente não só pela internet, mas com as ideias. A gente quer proteger os nossos filhos, a gente quer um mundo melhor para eles, mas também a gente quer criar os nossos filhos da melhor forma possível, não para agradar o mundo, mas para que eles tenham uma evolução espiritual, para que eles sejam pessoas realmente boas e que agradem a Deus. Então, basicamente é isso, e a gente se conectou muito por causa disso. Meu nome é Natália Batista, eu sou mãe de duas crianças, o Matheus, de 7 anos, e a Melissa, de quase 3. Eu sempre advoguei por muitos anos e quando eu me tornei mãe, eu decidi começar a escrever livros infantis. E o meu primeiro livro infantil foi escrito em 2018 e depois dessa data, até hoje, foram 7 livros infantis publicados. Quando eu comecei a escrever, foi muito na intuição. Eu queria trazer boas lições para as crianças, histórias que realmente os pais pudessem utilizar para falar: olha, filho, tá vendo o quanto é importante a gente obedecer? Olha o quanto é importante uma família unida. Só que eu não tinha noção nenhuma de esquerda-direita, de progressismo, eu não tinha noção nenhuma disso. Então eu fui pela intuição. Hoje eu sou uma mãe muito mais consciente dos perigos, principalmente com relação aos livros infantis. E às vezes eu até assusto muito algumas amigas minhas que não estão nesse conhecimento todo aqui nosso, de entender os perigos dos livros que estão sendo criados para as crianças. E elas falam: não, Natália, não é possível. Livro infantil para criança de 2 anos, você acha mesmo que está tendo tudo isso? E aí eu mostro para elas. E então elas despertam. Então o que a gente precisa falar aqui é que nem todo mundo despertou para o perigo que é um livro infantil, dependendo do caso. Então, o que a gente quer trazer para vocês? A realidade, o perigo, mas também a esperança. Porque se a gente tem o conhecimento, a gente consegue lidar com isso. Mas para quem ainda vive na ilusão e acha que tudo é lindo, que a gente está vendo coisas, realmente não tem o que convencer. E eles vão enfrentar esse perigo na adolescência, que vai ser bem pior.
Então, basicamente é isso. É isso, é. Na verdade, a gente está junto aqui por um propósito que é maior, né? Que é de levar conhecimento, levar esclarecimento para as pessoas através de um trabalho que você executa através da escrita, com os livros, né? Desse despertar, desse talento que você me contou pra gente, né? Naquela outra conversa, desde cedo com a escrita. E no meu caso, vem um pouquinho antes, porque, enfim, eu sou professora, né? Então, a vida inteira eu dei aula. Atualmente, além de ser professora, eu sou gerente de uma unidade, de uma escola de ensino de inglês, então não é colégio, mas já estou há quase 18 anos. Então, como professora e como mãe, eu enxergo também um movimento, uma mudança muito grande nas famílias, um fechar dos olhos para algumas coisas que vêm acontecendo que são preocupantes, né? Mas, ao mesmo tempo, como você disse, um despertar de esperança mesmo para alertar sobre o que está rolando, o que está acontecendo. Né? Então, é isso, né? Basicamente é isso. O podcast que eu criei, que é o Julie Tells, que não tem nada a ver com o Unipaz, eu só indico ele lá, ele foi criado na pandemia, foi em 2020, porque eu também sou mãe, eu tenho 2 filhas, elas são mais velhas que os seus filhos, a mais velha tem 15, a mais nova tem 10. E eu sempre gostei muito de ler. Acho que por ser professora, a gente tem um amor muito grande por histórias, contar histórias. Então eu tinha uma raiva aqui grande de livros infantis, que eu sempre tive muito cuidado em escolher desde sempre. E na pandemia eu estava muito desesperada, apesar do trabalho, cuidando das crianças, e eu pensei, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa para deixar de legado. E aí surgiu o Julie Tells, eu comecei a ler as histórias em português e em inglês, e hoje ele está com quase 55 mil reproduções, né? As histórias, elas alcançaram, assim, extrapolaram as fronteiras brasileiras por conta de algumas serem em inglês. Isso me deu muita vontade de continuar fazendo mais, né? E aí que faz em 2023, agora esse ano, para ajudar os pais nessa missão, porque não adianta só a gente atuar com as crianças, a gente precisa educar os pais, a gente precisa nos educar, né? E aí por isso que surgiu toda essa ideia. Então, apresentada e desejando boa noite para as pessoas que estão entrando depois, né? Entraram depois das apresentações. Eu queria trazer para você, Ná, para você comentar, tá? Na sequência, não sei se você tem na sua casa, essa sequência dos livros, o fabuloso livro azul, você já ouviu falar? Já ouvi falar. Ele e o verde, são 3 volumes. É uma coisa super antiga. E eu peguei um trecho que fala sobre a importância dos contos de fadas. Então, a importância das histórias para a formação do imaginário, mas muito mais importante do que isso, para a formação do caráter. Porque através das histórias, as pessoas elas se preparam para o mundo. É como se fosse um treino na imaginação das dificuldades que a gente enfrenta no mundo. E o perigo de você ter histórias que suprimem os perigos, né, dos contos de fadas. Assim, se tudo é fácil, as crianças crescem aprendendo que a vida é fácil e a vida não é, né? A vida é bem o contrário disso, né? Eu vou ler esse trechinho e aí eu devolvo para você comentar, tá bom? Tá. Então, aqui ele fala assim, a conclusão da introdução. Por que ler contos de fadas? O poeta renascentista inglês Edmund Spenser afirmava que, com o aparato imaginativo, a pessoa passava a ter uma biblioteca de memórias, cheia de maravilhas no sótão da mente. Se quisermos que as crianças comecem a se entender a si mesmas, as pessoas e as leis que governam a natureza, deveremos incentivá-las a ler contos de fadas, a ler as histórias fantásticas, né? Os mitos, as fábulas. Porque as narrativas fantásticas, incluindo, né, os contos de fada, proporcionam um senso de estrutura de regras que permitem a fixação de conteúdos morais, enquanto tal história persistir na biblioteca de memória dessas crianças, desses jovens. As coisas reais passam a indicar algo mais do que elas mesmas. A descoberta desse poder enche-nos de maravilhamento e faz-nos responder à realidade com um sentido de gratidão, permitindo vislumbrar um sentido na criação, permitindo a gente sair do nosso mundo materialista, né? E aí
fala no final o perigo que tem dos contos que são inconvenientes para o mundo de hoje, né? Para a ideologia do politicamente correto, daquelas histórias, da gente, por exemplo, não querer contar a história da Chapeuzinho Vermelho do jeito que ela é de fato, porque, ora, o lobo mau, ele engole a vovozinha, né? Uhum. Então, assim, o perigo disso é que você suprime toda essa riqueza que os contos de fadas têm para a construção de caráter, né? Formação de caráter imaginário, em troca de um mundo que, na verdade, não existe. Esse mundo cor-de-rosa que se pinta para as pessoas, né? Então, eu gostaria que, tendo em vista essa introdução aí, o que você acha de tudo isso? Ó, são duas questões que eu acho importante falar aqui. Eu tenho crianças menores, né? Por exemplo, a minha filha, ela vai fazer 3 anos. E ela, a partir dos 2 anos e meio, ela veio para casa com muito medo do lobo mau. E assim, eu conto histórias clássicas para as crianças, para meus filhos, eu conto. Mas às vezes pela idade, eu não leio exatamente a história. Eu conto, aí apareceu o lobo mau e tudo mais. Não sei o motivo que ela ficou apavorada. Então eu acho que o que a gente, como mãe não estudiosa, o que a gente deve entender? Cada criança tem uma personalidade, um temperamento, um jeito. É lógico que, por exemplo, para a mãe de uma criança de 2 anos, 3 anos, querer falar do lobo mau, e o lobo mau pegou e comeu, dependendo do jeito que você conta, você vai assustar, você não vai trazer uma noite tranquila de sono, vai dar problema. Vai dar problema, mas é importante, o que está por trás do lobo mau? É importante entender que existe o bem e o mal. E o lobo mau nunca, nunca será bonzinho. Essa é a questão. Existem várias histórias sendo produzidas atualmente por causa do politicamente correto e tudo mais, porque os animais sempre são bons, os animais têm que ser muito legais, porque todos os animais quase que são melhores do que os seres humanos. É isso, a tendência é essa. E isso é um perigo. Então a gente tem que falar para as crianças que existem o lobo mau, existem as criaturas ruins e a turma do bem. Existe o bem e o mal. Existe o guerreiro e o ladrão. Existe o monstro, a bruxa. Existe e são ruins. Eu não posso falar que a bruxa é boazinha, ela ficou minha amiga. Infelizmente, é isso que está acontecendo nos contos de hoje. E qual que é situação, né? Assim, você desvirtua a função daquele personagem. E qual que é o perigo por trás de trazer que a bruxa é legal? É que a criança começa a entender que não existe bem e mal, que toda pessoa pode ser boa e até no dia a dia da criança isso é um perigo, porque ela vai conversar com um estranho, porque ela vai aceitar um pirulito, uma balinha de alguém, porque a pessoa é legal, ela só quer ser minha amiga. Então isso daí é um perigo. Então assim, os contos clássicos são muito importantes. Toda essa história de fantasia, e olha, não é o meu gênero favorito, tá? O gênero fictício, de fantasia, não é o meu gênero favorito, mas eu entendo e eu concordo com isso. Porque quando você pega um menino e conta sobre os cavaleiros, a tábua redonda, das guerras, das disputas de território, do mito do Minotauro, de tudo mais que dá um susto, o menino entende o que é coragem, o que é valentia, o que ele precisa enfrentar. E é tudo que eles querem que não aconteça com os meninos, principalmente. Porque os meninos, eles têm que ser desconstruídos. E isso está acabando com a sociedade. Por quê? Porque existem papéis bem definidos. E o que essa linha do politicamente correto quer? Que não tenha papel definido, porque todos são iguais, mas não é nesse sentido. Todos podem ser qualquer coisa, né? Se todos forem iguais, todos saem enfraquecidos. Essa é a questão. Você só fortalece um conceito se ele estiver muito bem definido. Se você chegar para uma criança que ela não sabe nem muito bem o que é certo e o que é errado, ela está formando isso. Ah, mamãe, eu não posso pegar um lápis do coleguinha? Não, por quê? Porque não é seu. Se ele te emprestar, você tem que pedir emprestado. Tudo bem, eu te devolvo. Isso é importante. É o conceito do certo e errado. Se tudo pode ser,
e você coloca isso numa criança pequena, ela não forma nem o básico. Porque se tudo pode ser, nada é, na verdade, né? Se tudo é, nada é. Nada é. E quando ela chegar na adolescência, porque o que vai acontecer na adolescência? Um questionamento de todos os valores consolidados. Se ela nem tem os valores consolidados, ela é uma criança, uma adolescente perdido. E é isso que está acontecendo. Eles estão... Resumidamente, é isso. Zero referência, né? Para quando chega na idade adulta. E aí, é assim, é como o Chesterton fala. Eu até postei esses dias, porque esses dias eu tenho postado algumas coisas relativas a conto de fada. E ele diz, né? Que o dragão de 7 cabeças, ele é talvez um monstro muito assustador. Mas uma criança que nunca ouviu falar de um monstro de 7 cabeças é mais assustador ainda, porque ele vira um adolescente, um adulto, sem essa referência, como você diz, do bem e do mal, do certo e do errado, né? Das virtudes. Então, é preciso, a gente ensina muita coisa através das histórias, né? E se a gente for além, né? Por exemplo, para você ler uma Bíblia, para você entender as parábolas, você precisa ter referência de história, de contação de história. Então, como é que você faz sentido do mundo se você não tem acesso a esses gêneros, né? Da forma... Olha o quanto um livro é importante. A questão do imaginário. Por que a gente bate tanto na tecla de não deixar a criança assistir televisão, evitar desenho, celular e tudo mais? Porque tá tudo pronto. A criança, ela não cria a imagem do personagem que ela lê. Ela simplesmente visualiza ali na televisão e fala, é isso. Ela não refletiu sobre isso. Ela vai... E é tudo a mesma coisa, o episódio muda uma coisinha ou outra, mas é tudo repetitivo. Então isso não desperta a criatividade. E a criatividade, uma vez eu fiz um vídeo e era na época de descobrir a cura da tal da pandemia, né? Que eu não posso nem ficar falando muito, porque senão eu corto. Mas eu tava falando, para você descobrir a cura de alguma doença, você tem que ter o quê? Não é só o conhecimento, você tem que ter criatividade de imaginar, de ligar os pontos, porque ninguém sabe. Então, se você não tem a criatividade, não adianta você ter totalmente o conhecimento. Você tem que pensar além. E o que é pensar além? É a criatividade. Porque se todo mundo estudou na mesma faculdade, tá lá super top e tal, e não consegue achar uma solução para um problema, por quê? O que vai ser o diferencial? A criatividade. Nós estamos ali falando da inteligência artificial. Todo mundo apavorado. Nossa, eles vão substituir os seres humanos. Mas espera aí. A máquina não tem tudo que um ser humano tem. Qual que é o diferencial? Nós temos diferenciais. Só que se eu criar meu filho sabendo tudo de internet, tudo de tecnologia, tudo, sabe tudo, mas ele não pensa além. Ele é igual a todo mundo. Isso tá errado. Ele tem... Por isso que eu falo assim, às vezes, as pessoas que não entendem muito aqui falam, não, seu filho vai ficar para trás, porque ele não sabe celular, ele não sabe jogo, ele tem que saber. Eu falei, não, calma, ele tem 7 anos. Deixa eu treinar o imaginário dele, deixa ele desfrutar, deixa ele se destacar da maioria. Porque ele vai destacar, ele vai ser diferente. E naquele momento que ele tiver que resolver um problema, ele vai lembrar das histórias. E isso é muito mais importante do que o celular, que já dá tudo pronto. Eu percebo isso muito, por exemplo, com a minha filha mais velha, que ela tem uma habilidade tão grande para escrever as redações da escola, que tudo isso é essa caixinha, né? Esse baú do imaginário que está bem informado, que é bem recheado, é uma riqueza, né? Então, isso é um tesouro, na verdade, que você dá de presente para os seus filhos e que você estimula desde pequeno, óbvio que respeitando, né, as faixas etárias, o tipo e o desenvolvimento cognitivo da criança, mas não tem nenhuma contraindicação, né? Você amplia o repertório, né, de vocabulário mesmo. A criança ela acaba tendo um repertório léxico muito maior, né? Ela tem essa noção clara de enredos e, como você disse, né, a construção da história. Isso ajuda ela depois a escrever, a se expressar através da escrita, que é um grande problema que a gente encontra hoje. Eu digo isso porque eu vejo, né, no dia a dia, dando aula com os meus professores lá na escola,
como a gente enfrenta essa dificuldade para os alunos pensarem por si só, escrever uma redação, né? Então, não tem, assim, não tem nada que seja desfavorável, né? E são poucos minutos, porque a gente sabe como os pais são atarefados. Então, às vezes, até para mim, às vezes o pessoal fala assim, Natália, você fica o quê? Lendo 1 hora com seus filhos? Tem dia que eu leio, porque minha filha traz o livro, eu fico lá lendo. Mas tem dia que eu não leio. E tem dia que são 10 minutinhos. Melissa, vem cá, vamos ler aqui. Eu leio o mesmo livro que ela pede, porque ela gosta de um aqui, que é sempre o mesmo. Não tem problema, porque se ela tá gostando e ela vai adivinhando a história, ela vai contando, tem um motivo. Mas assim, são poucos minutos. E o nosso tempo é muito precioso. Se a gente não puder gastar o nosso tempo precioso com as nossas preciosidades, que são os nossos filhos, a gente vai gastar com o quê? Exatamente, né? É o ponto, né? Bom, olha, já são 10. Eu vou te passar as perguntas, tá? Porque eu coloquei e aí eu recebi algumas perguntas das pessoas através do Insta lá do Unipaz. Tá. A primeira fala assim, ó, vocês sugerem livros com mais figuras ou sem? Para estimular a imaginação ou para ter uma referência estética, visual? E aí? Olha, eu vou dar 2 experiências para o pessoal que está assistindo a gente. Em julho, eu fiz um grupo VIP de férias que eu contava história. Então, eu fazia só áudios, só vídeos, e alguns tinham as 2 histórias e alguns tinham só as imagens. Eu acho importante trabalhar tudo. Para crianças pequenas, eu acho muito importante a visualização, a ilustração, mas uma ilustração bonita. Eu vou mostrar para vocês só um exemplo aqui, que é o que eu estou fazendo nas salas de aula. Rapidinho. Só para vocês verem. Esse livro aqui, ó, é um livro super famoso, best-seller. Ó. Sim, eu conheço esse livro. Horrível. Ele tem ele na verdade é em inglês, né? Ele é horrível. Ele é horrível. Eu levei na sala de aula para as crianças, eu falei, vocês não conseguem fazer um desenho melhor do que esse? As crianças me falaram, muito feio. Então, assim, aí eu vou mostrar um outro, que aí é o contrário, entendeu? Aí eu peguei e mostrei esse aqui. Essa ilustração. Outra aqui do João e Maria, desse livro azul. Olha que lindo. Né? Olha que lindo. Olha que coisa maravilhosa, né? Olha que coisa maravilhosa. Aí tem o da Bia Bernardes, que todo mundo conhece. Eu mostrei para os meninos, porque os meninos gostam às vezes de desenhar, gostam, sei lá, de anime e tal. Eu falei assim, qual que é mais bonito? O anime, que é aqueles desenhos japoneses, ou esse aqui, ó? Sim. Eles falaram, uau! Eu falei, vocês conseguem desenhar algo assim? Aí eles, não. Eu falei, então isso é uma obra de arte. Isso é para ser praticado, né? Porque o senso estético também faz parte, né? Sim, nossa, é super importante. Então, assim, é importante a ilustração, é importante a escrita. Para crianças pequenininhas, eu aconselharia mais ilustrações. Mas sabe uma coisa também que é super interessante? As histórias de audiobook. Porque quando a criança recebe a voz e tem as vozes, as tonalidades de voz, alta, isso é muito importante. Elas estão treinando o imaginário sem ver nada. Então, os 3 elementos são importantes. Eu também acho. E aí depois, óbvio, quando você fica mais velho, né, os adolescentes, por exemplo, aí as figuras elas vão diminuindo naturalmente, porque o volume de texto aumenta. E aí, com toda essa bagagem, aí a imaginação vai longe. E como é gostoso a gente ler um livro, né? Isso agora eu digo na fase adulta, né? Como é bom a gente ler um livro e a gente imaginar a história, né? Não tem, é uma viagem fantástica, né? A viagem da leitura. Mas eu concordo com você que, assim, se vai escolher livro com figura, toma cuidado com a figura, né? Inclusive os desenhos animados. Tem desenho animado que, assim, é muito abaixo, né, da qualidade. E isso faz com que você abaixe a qualidade geral, né? De tudo, né? A arte moderna mesmo, né? Enfim, a gente não tá aqui para falar de arte.
É Mas eu gosto de fazer isso porque meu filho estuda num colégio cristão. E eles têm aulas de artes. Então, ele já estudou sobre o Romero Brito, sobre grandes artistas modernos. E aí a gente tem que falar, filho, isso é bonito? Sabe? E traz uma clássica, traz uma pintura clássica para ele. Nossa, mamãe, esse é muito mais bonito. Porque se a mãe não apresentar, ele vai achar que o artista melhor do mundo é o Romero Brito. Mas É a Frida Kahlo. para a mãe apresentar, ela tem que saber disso, né? Então, esse é o X da questão, é o ponto-chave. Belo, ele existe, ele não é ativo, né? A beleza ela dá mais trabalho, então, sei lá, um quadro de, sei lá, uma escultura de Michelangelo, ela é muito mais valiosa, ela é muito mais rica do que, sei lá, um pedaço de uma banana que você cola na parede e fala que é arte, entendeu? Então, assim, essa relativização daquilo que é belo, daquilo que é arte, isso também cai no universo das histórias, né? E dos livros, né? Tá muito presente, né? Olha aqui, tem mais uma pergunta. Os contos de fadas são violentos. Há algum problema com isso? Eu só não colocaria para uma criança tão pequenininha. Porque, por exemplo, minha filha vai fazer 3 anos. Eu vou falar que tá acontecendo a guerra lá de Israel, que eles estão matando todo mundo, pegando. Não tem necessidade, né? Eu acho que, assim, crianças muito pequenininhas não têm tanta necessidade. Mas a partir do momento que a criança consegue comunicar, porque minha filha está começando, ela deu um atrasinho e agora ela está deslanchando. Mas quando a criança se comunica, é melhor para que a gente entenda o que ela entendeu. Isso é importante também, porque quando você vai falar de assuntos delicados, violência, guerra, enfim, batalhas e tudo, a gente quer saber o que a criança. Mamãe, por que isso? Tem esse questionamento. Se a criança for muito pequena, ela vai ouvir aquilo passivamente e a gente não vai entender se ela absorveu alguma coisa. Eu só tomaria cuidado quanto a isso. Agora, com relação de, você vai ler uma história, por exemplo, de samurai para um menino, o menino vai ficar violento. Gente, na minha época eu assistia Rambo. Meu pai colocava Rambo pra gente assistir, entendeu? Era até bom porque a gente falava, pai do céu, que absurdo e tal, mas a gente ficava com medo. Mas tem a questão do sentimento, é o medo. Hoje em dia, as escritoras estão escrevendo. Esse medo, a gente tem que sentir esse medo no universo. As escritoras hoje em dia querem escrever livro da raiva, livro do medo, livro do não sei... Gente, conte as histórias e deixe a criança adivinhar o que estão mandando. Conta um azul para você ver se você não fica com medo. Entendeu? Entendeu? É isso. Não é trabalhar o foco da palavra do sentimento, mas conte a história e o sentimento vai florindo e a criança vai entendendo como isso funciona. Infelizmente, é um caminho. Depois, né? Quando a gente aprende, quando é criança, a paixão de Cristo, meu Deus do céu. O que é a paixão de Cristo, senão uma história triste, de sofrimento, né? De redenção. Então, assim, é importante a gente preparar os nossos filhos, como você disse, para lidar com os monstros, com os dragões, com os fantasmas nesse universo. Porque a vida, ela apresenta esses males, né? As coisas ruins, elas chegam de outra forma, mas elas chegam, né? Não é uma volta no parque. A vida não é uma volta no parque, né? É isso. Ok, então, por último, a última pergunta. Então, tá, a gente falou aqui um pouquinho dos livros, da nossa experiência. Então, como escolher os livros para as crianças? E aí, para você terminar, como encontrar os seus livros, né? Porque se você tem esse cuidado todo, né, com os seus filhos e tá produzindo esse material para ajudar, né, reforçar o time das pessoas que têm essa preocupação, como escolher os livros e aonde encontrar os seus livros? Primeiro, assim, eu ouço muita gente falando aqui no Instagram, eu sigo muita gente, muitas recomendações. Se eu tivesse que indicar alguns livros aqui para as mães de crianças, desde pequenininhas até 10 anos, assim, eu indicaria o livro das virtudes, o livro da fé, toda essa coleção, que são maravilhosos. Mas, assim, são livros que não são tão baratos, né? São capa dura, é toda uma preparação. Você não vai chegar ali livro de R$5.
Mas se tiver uma condição mínima de investir, Natália, eu não tenho condição nenhuma. Então, compra esses livros, que é do Livro das Virtudes, que tem várias histórias e pelo menos vai te dar uma linha um caminho com seus filhos, um caminho básico. Agora, eu tenho outros livros. Gente, eu tenho uma estante aqui, ó. Alguns eu já doei, mas a grande maioria eu deixo aqui. Eu deixo aqui. E eu sei que muitos livros já não existirão. Pelo andar da carruagem, alguns não vão ser reimpressos, outros vão acabar, porque o cerco está se fechando para uma linha de entendimento que não é o nosso. Edição dos livros, a gente ouviu esses dias não, já faz um tempo, de reescrever Monteiro Lobato, né? Então, infelizmente, é isso. Uma coisa que eu critico, por exemplo, a Disney, eu critico muito. Por que que ao invés de criar personagens do estereótipo que eles querem, novos, por que que eles pegam os antigos e colocam goela abaixo da gente? Isso acaba, e eles não fazem sucesso porque a sociedade está percebendo que tá uma forçação da barra. Então eles não vai dar certo. Os meus livros, olha, eu tenho uns livros, são 7 livros, a maioria são para crianças pequenininhas. Então eu fiz A Hora de Dormir, Manual para Agradar a Mamãe, que não tem muito a ver com como agradar a mamãe e tal, mas eu dou algumas dicas, é tudo para crianças menorzinhas, com versinhos. O livro Manual para Agradar a Mamãe, ele é para colorir. Quem é o Papai do Céu? É um livro que eu falo que foi uma inspiração divina, porque foi um livro que até hoje me emociona muito, emociona muita gente. Quando eu parei e pensei como falar do Papai do Céu para criança muito pequenininha, sem usar a Bíblia, os versículos, enfim, para trazer os sentidos. O cheiro, a visão, a audição dos sons mais lindos da natureza. Então, eu vou falando do Papai do Céu. Depois foi A Missão Especial de Malu. Depois, O Papai dos Meus Sonhos, que saiu pela editora Ciranda Cultural. Depois, Em Busca do Planeta Realidade, Qual é o Seu Talento? E um e-book, Senhor Brasil e um Brasileirinho. Então, assim, esses livros, eles são para crianças desde pequenininhas, principalmente os 3 primeiros, até uns 10 anos de idade. Agora, como agora eu já estou muito mais consciente da minha posição, eu estou produzindo alguns livros independentes nessa linhagem do que eu acho importante. Então, por exemplo, de valores, de virtudes bem definidos. Então, por exemplo, o Senhor Brasil e um Brasileirinho, ele fala da autorresponsabilidade. Ele vai falar que a criança ela pode fazer um país melhor sem ter que votar, cumprindo as normas que já existem. Por exemplo, você vai dar lugar para um idoso sentar no ônibus. Você não vai falsificar um documento. Você vai obedecer aos pais. Você vai não jogar lixo no chão. Sabe essas questões? Mas assim, você já está contribuindo, você está fazendo a sua parte. Não coloque a sua responsabilidade na mão de outra pessoa. Crise, né? Então, as pessoas terceirizando responsabilidades, né? Sim. Então, esse é um livro importante. Eu vou lançar 2 livros esse ano. Um livro especialmente para as meninas de 12 a 14 anos. Você já tinha falado para mim. E assim, esse livro eu nem vou abrir aqui. Eu vou falar e quem quiser que compre, porque eu sei que vai dar cancelamento. Mas vamos dizer assim, que realmente eu tô na frente da trincheira e eu quero abrir essa, sabe? Eu falo, não dá mais para ficar em cima do muro. Ou você tá de um lado ou você tá do outro. Não dá para ficar. E isso tá custando a vida dos meus filhos, o futuro dos meus filhos. Porque não adianta só também eu educar os meus filhos. Eles estarão lá na frente com os filhos dos outros. Então, esses filhos dos outros, eles podem acabar com o trabalho de formiguinha que eu fiz ao longo de todo o tempo. Então, eu preciso também blindar, fazer uma barreira. E uma dessas formas é a gente se unir, essas mães que pensam igual, essas mães que querem sugerir de uma forma, olha, esse livro é bom, esse livro não é bom, a gente se fortalecer, porque a guerra tá só começando. Sim. E eu não tô falando da guerra de Israel. Tô falando essa guerra maior que a gente tem, que é a guerra que volta para o início da conversa, do bem contra o mal, né? A gente precisa, sim, se posicionar. E se a gente acredita no bem, nas virtudes, a gente não pode só ficar na crença. A gente precisa
fazer coisas de fato, né? Amar é verbo de ação, de amar mesmo. Então é por aí mesmo. E se unir. Porque uma forma de proteger, de nos protegermos, é nos unirmos. É isso aí. Então, assim, se eu puder contribuir, eu estou aqui à disposição de vocês. O que eu puder contribuir, eu vou estar sempre à disposição. É isso. Precisa seguir a Natália para descobrir os livros dela. Depois seria legal você postar, colocar algum link no seu perfil. Depois, se quiser, eu também posso colocar no meu, para quem tiver interesse em adquirir os seus livros. Eu tenho um livro publicado, eu só tenho o podcast que está lá no Spotify. Então é só procurar por Julie Tells, tem um montão de histórias lá, em inglês e em português, que também nessa linha, né, existe uma curadoria para a escolha desses livros, então é importante saberem. E é isso, né? Eu quero, quando você lançar os próximos, vou querer saber, quero detalhes dos seus livros. Nós vamos organizar uma palestra ao vivo, pessoalmente, em São Paulo. Escreve aí que a gente precisa fazer. Sim, a gente já tem mais ou menos o lugar, a gente já tem garantido, a gente só precisa organizar e mobilizar essas mães, esses pais que têm interesse em ser melhores, né? Acho que, em primeiro lugar, serem melhores para que eles possam ajudar os filhos a serem também bons cidadãos e pessoas do bem para esse mundo, que é o que a gente mais está precisando mesmo, né? É isso. A gente precisa entregar a próxima live aí, porque vai ser maravilhosa, gente. Começando, quem não segue o Mães Direitas, já estão lá, começaram com o Marco Antônio Costa. Sigam, acompanhem. E obrigada pelas pessoas que estavam aqui com a gente. A live vai ficar gravada, eu vi que alguém perguntou. Vai ficar eu vou ver se eu consigo compartilhar com a Ana, porque aí a gente compartilha nos dois perfis. Quem perdeu, depois assiste. Quem tiver dúvidas, depois manda pra gente também. Perfeito. Ju, muito obrigada. Um beijo enorme. Muito obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente. Acompanhe. Eu estou aqui à disposição. Se tiver alguma dúvida, podem falar comigo. Eu respondo todo mundo. E a gente tá aí junto. Isso que é o mais importante. Aí, eu também respondo todo mundo. Acompanhe a gente. E é isso. Até a próxima. Espero que a gente tenha uma próxima em breve. Sim. Eu adoro. Amém. Obrigada, viu? Muito obrigada, viu? Um beijo. Beijo. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau.